Deixa eu arrumar minha blusa, né, gente? Bonjour! Français 1. Nous sommes dans la classe 22. Le devoir, postar na aula 21, copier et traduire les textes pour la leçon 5. Écouter e répéter 5 fois. Então, vamos escutar uma vezinha. Tcharam! Vamos lá. Au quartier latin. Gisela, où est mon appareil photo? Il est sur ta chaise. Bien. Maintenant, prends ton sac. Il faut partir. Au programme, il y a encore une visite du quartier latin. Ils règlent leur consommation et sortent du café. Le quartier latin est le quartier des étudiants. Là, il y a la célèbre université de Paris, la Sorbonne. Aujourd'hui, elle est composée de 13 universités qui se trouvent dans la région parisienne, car la vieille Sorbonne est trop petite pour presque 200 000 étudiants. Mais le quartier latin reste un beau quartier très animé. Sa rue principale, c'est le boulevard Saint-Michel. Boulmiche, disent les étudiants. Dans cette rue, il y a non seulement des bistrots, des magasins et des cinémas, surtout des cinémas permanents, mais aussi un grand nombre de librairies et de papeteries. John et Gisela s'arrêtent sur le pont Saint-Michel et regardent la Seine. Un petit bateau passe sous le vieux pont. En face, on voit la cathédrale Notre-Dame, belle et impressionnante. À gauche et à droite, les boîtes des bouquinistes. Alors John dit: « Je voudrais acheter quelques livres. » La jeune fille n'est pas très contente. Tu penses trop aux livres, cher John. Il faut aussi s'amuser un peu. Il faut aussi s'amuser un peu. Mais uma vez. Vamos lá, tenta ler junto. Au quartier latin. Au quartier latin. Gisela, où est mon appareil photo? Il est sur ta chaise. Bien. Maintenant, prends ton sac. Il faut partir. Au programme, il y a encore une visite du quartier latin. Ils règlent leur consommation et sortent du café. Le quartier latin est le quartier des étudiants. Là, il y a la célèbre université de Paris, la Sorbonne. Aujourd'hui, elle est composée de 13 universités qui se trouvent dans la région parisienne, car la vieille Sorbonne est trop petite pour presque 200 000 étudiants. Mais le quartier latin reste un beau quartier très animé. Sa rue principale, c'est le boulevard Saint-Michel. Boulmiche, disent les étudiants. Dans cette rue, il y a non seulement des bistrots, des magasins et des cinémas, surtout des cinémas permanents, mais aussi un grand nombre de librairies et de papeteries. John et Gisela s'arrêtent sur le pont Saint-Michel et regardent la Seine. Un petit bateau passe sous le vieux pont. En face, on voit la cathédrale Notre-Dame, belle et impressionnante. À gauche et à droite, les boîtes des bouquinistes. Alors John dit: « Je voudrais acheter quelques livres. » La jeune fille n'est pas très contente. Tu penses trop aux livres, cher John. Il faut aussi s'amuser un peu. On va lire les textes, d'accord? Un moment. J'ai dit, on va lire les textes ensemble. A gente vai ler o texto juntos. On va lire les textes ensemble. Aí eu emendei. D'accord?
On va lire les textes ensemble, d'accord? Vamos lá, então? 1, 2, 3 e já. Gisela, où est mon appareil photo? Il est sur ta chaise. Bien. Maintenant, prends ton sac. Il faut partir. Au programme, il y a encore une visite du quartier latin. Ils règlent leur consommation et sortent du café. Les quartiers latins et les quartiers des étudiants. Là, il y a la célèbre Université de Paris, la Sorbonne. Aujourd'hui, il est composé de 13 universités qui se trouvent dans la région parisienne, car la vieille Sorbonne est trop petite. Pour presque 200 000 étudiants. Mais le quartier latin reste un beau quartier très animé. Sa rue principale, c'est le boulevard Saint-Michel. Boulmiche, disent les étudiants. Dans cette rue, il y a non seulement des bistrots, des magasins et des cinémas, surtout des cinémas permanents, mais aussi un grand nombre de librairies et de papeteries. John et Gisela s'arrêtent sur le pont Saint-Michel et regardent la Seine. Un petit bateau passe sur le vieux pont. En face, on voit la cathédrale Notre-Dame, belle et impressionnante. À gauche et à droite, les boîtes de bouquinistes. Alors, John dit, je voudrais acheter quelques livres. La jeune fille n'est pas très contente. Tu penses trop aux livres, cher John? Il faut aussi s'amuser un peu. Se você quiser, você volta e faça a leitura de novo, tá bom? Se você não quiser, iremos para a próxima atividade. Comentários 5B. Visualizar, rolagem contínua. L'adjectif possessif. Se você está falando de adjetivo possessivo, pessoal, é aquele meu, meus, minha, minhas. Então, eu sou uma mulher, né? Mas se eu tenho um computador, eu falo meu computador. Se eu tenho um laptop, eu falo meu laptop. Mas se eu tenho uma casa, eu falo minha casa. Então, o meu e o minha não tem a ver comigo, a Nusca mulher que está falando. O meu e o minha tem a ver com a coisa que eu possuo, d'accord? Por isso, então, que vocês precisam saber se o objeto, a coisa, é masculin ou feminino. Porque se for masculin, usa-se uma palavra. Se for feminino, usa-se outra. Independente se quem está falando é homem ou mulher, criança ou adolescente, não interessa. O que vai depender é do adjetivo. E aí entra uma coisinha que eu deixei aqui para vocês, o site do michaelis.uol.com.br em francês. Por quê? Algumas vezes a gente não sabe se o meu adjetivo ele está no masculin ou se ele está no feminino. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma pesquisa, não é? Por isso que eu já deixei ele aqui. Então, olha só, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra antes. Que se vocês quiserem, vocês podem fazer na aula e conferindo. Por exemplo, vamos pegar a palavra fille, F-I-L-L-E. Ó, fille. Pronúncia? Fille. Fia. Nome feminino, ó, feminã. Então, eu esqueci de colocar, então, um acento aqui, né? Feminã. Esqueci de pôr o acento. Então, ó, feminã. Nome feminino. Então, já sei que é feminino. Aí, vou pegar uma outra palavra ali do nosso coiso. Vou pegar a palavra bateau. Lembra do bateau? Que é
Bateau. Escreve bateau. Ó. Bateau. Bateau. Nome masculino. Ele já colocou aqui, ó. Nom masculin. Então, eu já sei que é masculino. Aí, eu vou colocar a palavra pont. P-O-N-T. Enter. Pronúncia? Pont. Pont. Aí, o que eu tenho aqui, ó? Nome, nom masculin. Eu já sei que é masculino. Isso é importante para eu poder discernir qual palavra que eu vou usar. Tá bom? Então, já dei a dica, micaelis.uol.com.br, aí você escolhe francês e português. Gosto muito, é um dicionário simplesinho, mas muito direto ao ponte. Olha que legal, faire le pont, fazer a ponte entre dois feriados, o nosso ponte, né? Franchir, passer, traverser un pont, atravessar uma ponte. Olha que top, Ctrl C, jogarei na nossa aula. Então, você tem o quê? Franchir un pont. Vamos fazer bem bonitinho aqui? Peraí, calma aí. Deixa eu ver. Ctrl V e Ctrl V. Então, você pode franchir un pont. Franchir un pont, atravessar uma ponte. Não gostou do franchir? Você pode passer un pont, que significa atravessar uma ponte. Não gostou nem do franchir e nem do passer? Então, você usa o traverser un pont. Tá vendo que legal que é? Daí você organiza o seu caderno, tal, repete várias vezes e você vai ver como que você vai aprendendo muita coisa massa, tá? Voltando então para o nosso livro. L'adjectif possessif. L'adjectif possessif en français dépend du genre et du numéro du mot qui le précède. Não, é que il précède, que ele precede, porque ele vai na frente, tá? L'adjectif possessif en français dépend du genre et du numéro du mot que il précède. Então, vai depender do gênero, masculino ou feminino, e do número plural e singular da palavra. Quais são as palavras que a gente vai ter que aprender? Moleza, peraí. As palavras que a gente vai ter que aprender são essas daqui. Mon, vamos lá, ó. Mon, facinho. Mon, ton, son, notre, votre, e o último, leur. Vai. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Se for masculino, meu, teu, seu, nosso, vosso e leur, deles, né? Que pertence a eles. Agora, feminino. Ma, ta, sa. Ai, olha que top. Igualzinho. Notre, votre, leur. Então, só tem que descobrir o quê? Mon, ton, son, masculino com a letra O. Ma, ta, sa, feminino com a letra A. Notre, votre, leur, igual para os dois. Viu que moleza? Ai, a vida é bela. Vamos lá, continuando. Se o negócio está no plural, são vários. Você tem várias Ferraris, você tem vários iPhones, o seu amigo tem várias casas na praia, a sua família tem várias festas legais durante o ano, vocês possuem muitos livros de boa qualidade. É a mesma coisa, olha que legal. Lembra que não falo S. Te, se, não falo S. No, vou, não falo S. Leur. Acabou. Meus, minhas, teus, tuas, igual. Vamos lá, vai. Me, te, se, no, vos, leur. Me, te, se, no, vos, leur. Acabou. Me, te, se, no, vos, leur. Dá pra você colocar o nome de um cachorrinho. Me, te, se, no, vos, leur. Vem aqui com a mamãe. Ai, que boba. Vai. Mon, ton, son, ma, ta, sa.
Notre, votre, leur. Mettez ce, nos, vos, leur. Aí eu tenho aqui. À l'exception du singulier ma, ta, sa, les formes féminines sont égales aux formes masculines. Então, ele está falando o quê pra gente? Que tirando o matassá, né, que mudou de mon, ton, som para matassá, o restante é tudo igual, ó. Notre, notre, votre, votre, leur, leur, me, te, se, nono, o, leur, leur. É tudo igual, né? Então, de novo, vamos lá. À l'exception du singulier matassá, les formes féminines sont égales aux formes masculines. Avant un nom féminin qui commence, vou arrumar isso aqui. Avant un nom féminin qui commence par une H muet ou une voyelle, na frente de um nome que seja feminino, mas que ele começa com H mudo ou com uma vogal, au lieu de matassá, em lugar do matassá, nós utilizamos les formes, só um pouquinho, les formes masculines. Nous utilisons les formes masculines. Tirar daqui que já tá ali embaixo. Ó. Avant un nom féminin, na frente de um nome feminino. Que commence par un H muet, que começa com H mudo, ou une voyelle, ou de uma vogal. Au lieu de, em lugar de, matassá, nous utilisons les formes masculines. A gente vai usar o masculino, ó. Une envelope. Envelope é feminino. Une. Só que na hora de eu falar que é meu envelope, só um pouquinho. Meu envelope. O envelope é uma palavra feminina. Então, ó, palavra feminina seria a palavra ma. Mas o envelope começa com E. Então, ao invés de falar ma envelope, o francês inventou que tem que ser mon. Por quê? Porque você junta na pronúncia, ó, mon envelope, mon envelope. Agora, quando você fala ma envelope, para nós que estamos estudando pela primeira vez, talvez não faça sentido. Mas para eles fazem, tá? Então, in envelope. Supostamente seria ma envelope. Mas não pode, porque o envelope começa com E, voyelle. Então, é mon envelope, tá? Mesma coisa aqui, ó. Une agence. Uma agência. Se essa agência pertence a ele e pertence a ela, supostamente seria sa agence. Porque a agência é feminino. Mas eles inventaram que não. Como a agence começa com A, então vai ser son agence. Tá bom? É isso que ele está querendo explicar pra gente. L'adjectif demonstratif. O que é demonstrativo? É esta calculadora, este grampeador, este papel, estes post-its, sei lá o que. Estas réguas. Então, é isso que ele está querendo falar com l'adjectif demonstratif. E é muito legal, porque a gente, em português, não chama de adjetivo, a gente chama de pronome. Porque pronome vem na frente do nome. E no francês é muito legal, eles falam adjetivo, porque o adjetivo também vai na frente do nome, né? Então, vamos lá. Existe o ce, vamos lá. Este café, ce café. Este livro, ce livre.
Mas em compensação, avant de un H muet ou une voyelle, avant un H muet ou une voyelle, na frente de H e de vogal, esse meu C, que era só CE, vai virar set. Por que set? Olha, gente, que legal. Não é au, au. Então, ele coloca o set, C-E-T, para que esse negócio grude na pronúncia e fala set autobus. Ó, set autobus. O hotel, set hotel, set hotel. A pronúncia é mais legal, né? Feminino é set. Como é que eu penso? Como é que eu faço para lembrar? Ué, lembra que feminino sempre gruda a letra E. Então, vai ser o quê? Cette place, cette lettre. E aí, pessoal, é triste. Porque olha que doido. Eu tô te falando que esse set é feminino. E eu falo cette place. Aí vem a tradução e me traduz como este lugar. Por isso que eu tô pedindo para vocês usarem o Michaelis, tá? Digita lá place e você vai ver que ele é um nom feminino. Significa lugar, posto, praça. Mas em francês, place é um nom feminino, tá? Então, o que vai ter que acontecer? Eu peço que vocês arrumem o cérebro de vocês para aceitar a heterogeneidade dos idiomas. Em português é assim, mas em francês é assado. Por quê? Porque Deus quis. E a gente obedece, entendeu? Então, place, tradução, lugar. Português, este lugar. Francês, cette place. Acabou. Próximo. Carta, cette lettre. E o mais legal de tudo é que no plural, você coloca tudo com C. C'est restaurant, c'est voiture. E morreu o assunto. Resuminho, vamos colocar um resumo no meu Google Documentos. Vamos lá, resumo. Aumentando letra, vou fazer tamanho 34. Vamos lá. Mon, meu. Tom, teu. Som, dele, dela. Feminino. Ma, minha. Tá, tua. Dele, dela, sa. Mas como que é dele e dela? Pessoal, não depende se é ele, ela, mulher, homem, eu, você. Depende se é feminino ou masculino o nome. Plural, o nosso e o vosso. Notre, votre, leur. Pluralizei esse negócio. Me, te, errei. Se. No, vo, leur. Não pronuncio o S. Quando eu quero falar esta menina, este lugar, estas coisas. Se eu estiver falando de nome masculino. Esse meu nome masculino veio antes de vogal ou une voyelle, set. Mas ainda assim, continuo falando de nome masculino. Quando eu estiver falando de mulheres, coloca a letra E. Mulheres não, né, gente? Substantivos, feminino, set. Pluralizei, se, moleza. Partiu o exercício. Empregue o adjetivo possessivo correto. Fiz um resuminho aqui, ó. Mon, ma, ton, ta, son, sa. Notre, votre, leur, mesma coisa. Me, te, se, no, vo, leur. Mesma coisa. Então, vamos lá. Appareil photo. Aparelho de foto é um só. Então, resposta, mon. Mon. João, ai, mas não é mon, né, gente? Porque tá falando do João. É o aparelho de fotos do João, é dele. Então, terceira pessoa, son. Vai lá. Jean prend son appareil photo, que é sur. No texto era ta chaise. Porque era Gisela conversando com o John.
Mas aqui nós não estamos conversando com o John, a gente está falando sobre o John. Então, a gente está falando sobre ele. Ele, eu, tu, ele. Terceira pessoa. Então, ça. Sa chaise, que é a cadeira dele. John prend son appareil photo qui est sur sa chaise. Et Gisela prend, no texto, era ton sac. Porque o John estava conversando direto com a Gisela. O Gisela, fia, pega a tua bolsa. Mas aqui nós estamos falando sobre eles. Eu, você, ela. Terceira pessoa, son sac. Puis, il règle, eles pagam as contas deles. Plural. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Então, é resposta leur. Porque é a conta deles. Leur. Puis, il règle leur consommation et quitte le café. Nous faisons une promenade. Nós vamos fazer um passeio. Et puis, e depois, nous retournons à hotel. Vai voltar ao nosso hotel. Só é um hotel, a gente está no singular. O hotel que é nosso, notre. Resposta, notre hôtel. As-tu passeport? Então, se é passeport e é só um passaporte, ou é ton ou é tá. Aí eu venho aqui, se eu não me lembro, digito passeport, dou um enter, eu quis dizer passaporte, nome masculino. Passeport. Passeport. Então, o teu passaporte pode ser ton e tá, mas passeport é masculino, então, ton. As-tu ton passeport? Je ne trouve pas, eu não encontro, clé. Se é eu, quer dizer que é eu não encontro a minha chave. Pode ser mon e pode ser ma. Mas eu não lembro se clé é masculino ou feminino. Então, eu venho no dicionário, digito clé, acabei de errar. Francês, português, por que eu errei? Ali, clé. Non feminino. Clé. Clé é feminino, então, ma clé. Avez-vous bagage? Já vi que bagage está com S, é plural. Então, pode ser mettez-ce no voleur. Tá falando vó, avez-vous? Então, vous é o vos. Vos bagage. Voilà, café, monsieur. Tô falando com o senhor. Eu trato ele de forma educada. E o café é masculino. Então, son café. Voilà, son café. E o chazinho. E masculino também. Então, voilà, son café e son thé. Mas olha, voilà son café, monsieur, et thé, madame. Madame é mulher, mas o chá continua masculino, então tá certo, son thé. Le quartier latin est un quartier très vivant. Rue principale, c'est le Boulmiche. Ah, moleza, né? É a sua rua principal. Sa rue principale, c'est le Boulmiche. Où sont livre, de John. Oh, cadê meus livros? Disse o João. Meus, no plural, M-E-S, me. Agora vamos ler bonitinho? Vou ter que diminuir um pouquinho aqui para que a gente possa enxergar o textinho e as opções. Vamos lá? Começou. John prend son appareil photo qui est sur sa chaise, et Gisela prend son sac. Puis, ils règlent leur consommation et quittent le café. Nous faisons une promenade et puis nous retournons à notre hôtel. As-tu ton passeport?
Je ne trouve pas ma clé. Avez-vous vos bagages? Voilà son café, monsieur, et son thé, madame. Le quartier latin est un quartier très vivant. Sa rue principale, c'est le Boule-Miche. Où sont mes livres? Dit Jean. E agora a gente vai para o exercício número 2. Responda segundo o exemplo. O exemplo está dizendo bem assim para nós. C'est ton livre. C'est ton livre? Non. Ce n'est pas mon livre. Aí a próxima pergunta. C'est ton sac, Gisela? Non. Ce n'est pas mon sac. C'est ta clé? Esta é a tua chave? Non. Ce n'est pas ma clé. C'est votre hôtel? Este é o vosso hotel? Non. Ce n'est pas notre hôtel. C'est ton appareil photo? Este é o teu aparelho de foto? Non. Ce n'est pas mon appareil photo. Ce sont tes livres? Ce sont tes livres? Estes são os teus livros? Non. Ce ne sont pas mes livres. Estes não são meus livros. Ce sont vos lettres? Non. Ce ne sont pas nos lettres. Estas não são as nossas cartas. C'est votre chaise? Esta é a vossa cadeira, a cadeira de vocês? Non. Ce n'est pas notre chaise. C'est ton verre? Este é o teu copo? Non. Ce n'est pas mon verre. Não é meu copo. D'accord? Merci beaucoup. Et le devoir postar na aula 22, copiar e completar os exercícios. Como é que eu quero, pessoal? Copia a pergunta com a respostinha, copia a pergunta com a respostinha, coisa bem primária mesmo, mas faz bem para o cérebro. E aqui copia o textinho bonitinho no caderno, ou digita se você preferir, tá bom? Exercício 1 e 2. Escuta a lição 5 de novo, vou colocar aqui de novo. Escutar e repetir a lição 5 vezes, tá? A lição 5 vezes. Merci. Au revoir.